Em 12 de agosto de 2000, um gigante de aço maciço navegava no fundo do Atlântico. Este era o Kursk, o submarino nuclear de ataque da classe Oscar mais avançado da Rússia, equipado com 24 mísseis antinavios supersônicos SSN-19. Esses mísseis foram especialmente projetados para atacar porta-aviões e seus grupos de batalha, sendo por isso o submarino também chamado de matador de porta-aviões. Este tipo de submarino nuclear raramente aparece durante tempos de paz, sendo visto apenas em exercícios. Naquele dia, o Kursk estava participando de um exercício militar da frota do norte russa no Mar de Barents. No entanto, pouco depois do início do exercício, este submarino nuclear de 16 mil toneladas experimentou uma explosão subaquática. Os 118 membros da tripulação afundaram com o submarino a uma profundidade de mais de 100 metros. 2 reatores nucleares estavam queimando no incêndio, resultando no acidente mais grave de submarino nuclear do mundo até hoje. Na época, a Rússia recusou muitas ofertas de resgate conjunto de diversos países e organizações. Eles iniciaram uma operação de resgate de emergência de 60 horas sozinhos. Somente nos momentos finais das críticas 72 horas a Rússia concordou em permitir que uma equipe de resgate holandesa entrasse na área onde o Kursk tinha afundado para conduzir uma operação de resgate. Então, qual foi o destino final desses 118 tripulantes? Qual foi a causa do acidente? Hoje, vamos falar sobre este horrível acidente de submarino nuclear. Durante a Guerra Fria, os confrontos militares entre os Estados Unidos e a União Soviética tinham semelhanças e diferenças, especialmente na construção naval. Os Estados Unidos desenvolveram uma força de ataque nuclear centrada em porta-aviões e submarinos estratégicos, enquanto a União Soviética focou em submarinos de ataque e grandes navios de superfície como apoio. Com a entrada em serviço dos porta-aviões nucleares dos Estados Unidos, a União Soviética sentiu uma ameaça crescente e decidiu construir um novo submarino nuclear de alto desempenho. O objetivo deste submarino era, claro, atacar grupos de porta-aviões nucleares dos Estados Unidos. Este era o submarino de ataque da classe Oscar. O submarino foi projetado pelo famoso Bureau de Design de Submarinos Rubin da União Soviética, com o código de design 949, sendo também chamado de submarino nuclear da classe 949. Em 1978, o primeiro submarino da classe 949 começou a ser construído no estaleiro de Sverdlovsk, uma fábrica secreta localizada dentro do Círculo Ártico especializada na construção de submarinos nucleares. Sua localização geográfica era altamente secreta, mantendo o submarino confidencial após o início da construção. A inteligência da OTAN só conhecia seu nome de código e nunca o tinha visto na prática, nem sabia seus detalhes. As diversas capacidades da classe 949 alcançaram os níveis mais avançados do mundo na época. No entanto, os projetistas deliberadamente reduziram o deslocamento do submarino para aumentar a velocidade, o que resultou em alta densidade de equipamentos a bordo e dificultou a manutenção, aumentando a taxa de falhas da classe Oscar. Isso plantou as sementes para futuros acidentes. Após a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia, como maior sucessora, abandonou grandes navios de superfície, incluindo porta-aviões, mas continuou a construção de submarinos da classe 949. O Kursk foi o último dos submarinos da classe 949 a entrar em serviço em 1995 e foi principalmente utilizado para treinamento pela frota do norte da Rússia. No entanto, devido a restrições orçamentárias, até submarinos nucleares importantes como o Kursk foram negligenciados. Na metade da década de 1990, a maioria dos submarinos nucleares, incluindo o Kursk, foram armazenados em docas sem manutenção adequada. Estes submarinos enferrujaram ao longo dos anos até que o orçamento militar da Rússia melhorou em 1999 e os submarinos foram reativados. O Kursk teve experiência limitada em treinamento e missões. Em 5 anos de serviço, realizou apenas uma missão oficial em maio de 1999, quando monitorou secretamente o grupo de batalha do porta-aviões da 6ª Frota dos Estados Unidos durante a Guerra do Kosovo. O Kursk estava equipado com 24 mísseis antinavios supersônicos SSN-19, codinome Granit. Esses mísseis, desenvolvidos na década de 1970 pela União Soviética para atacar porta-aviões dos Estados Unidos, tinham alcance máximo de 550 km e velocidade de Mach 2.5, tornando-os praticamente impossíveis de interceptar. O Granit podia transportar uma ogiva convencional de 750 kg ou uma ogiva nuclear de 50 kilotons, capaz de causar danos significativos.
Um único granite atingindo um porta-aviões poderia incapacitar seu poder de combate. A União Soviética equipou apenas dois tipos de navios com esses mísseis: os cruzadores nucleares da classe Quirós, os maiores do mundo, e os submarinos da classe Oscar. Além disso, a União Soviética desenvolveu diversas táticas de combate para o granite, sendo a mais típica o lançamento escalonado dos mísseis. Um míssil guia voava em alta altitude para atrair a atenção dos mísseis antinavio inimigos, enquanto os outros seguiam em baixa altitude. Durante o voo, todos os mísseis compartilhavam um único alvo e podiam ajustar sua trajetória. Se o míssil guia fosse interceptado, outro míssil imediatamente assumiria como guia até que o ataque fosse concluído. Embora essa tática nunca tenha sido testada em combate real, a União Soviética nunca falhou em seus exercícios. A conclusão soviética era que dentro de um alcance de 550 quilômetros, os mísseis granite escalonados atingiriam seus alvos com precisão, ganhando o apelido de matadores de porta-aviões. Os mísseis granite foram mantidos em estrito sigilo desde seu desenvolvimento até o afundamento do Kursk em 13 de agosto de 2000, revelando-os ao mundo. Esse sigilo foi uma das razões pelas quais a Rússia inicialmente recusou assistência de resgate externa. Como ocorreu este acidente? Em agosto de 2000, a Frota do Norte da Rússia, a mais poderosa das 4 frotas russas, iniciou um exercício naval de 10 dias. A Frota do Norte possuía 23 submarinos nucleares estratégicos, 35 submarinos nucleares de ataque, o único porta-aviões da Rússia, 2 cruzadores nucleares e diversos outros navios. Era uma força capaz de rivalizar com a OTAN no Atlântico e no Ártico. Este exercício foi o maior desde a dissolução da União Soviética, envolvendo toda a Frota do Norte para testar os navios e equipamentos herdados da União Soviética. Submarinos dos Estados Unidos e do Reino Unido também entraram secretamente na área para monitorar de perto as ações da Frota do Norte. Em 10 de agosto, o Kursk, participando do exercício como parte do time vermelho, tinha como objetivo localizar e destruir o principal navio do time azul, o cruzador nuclear Peter the Great. Este cruzador, desenvolvido pela União Soviética na década de 1970, é atualmente o único navio de superfície nuclear não porta-aviões em serviço. Com um deslocamento completo de 25.000 toneladas, o Peter the Great supera muitos porta-aviões modernos e serve como navio capitânia da Frota do Norte. Durante o exercício, o Kursk detectou primeiro o Peter the Great e disparou um míssil de treinamento Granite, que foi interceptado. Depois, o Kursk manobrou para o flanco do cruzador, com a intenção de disparar um torpedo de treinamento. O comandante do Kursk, capitão Liukin, levou o submarino até a profundidade do periscópio a 10 km de distância e avistou o Peter the Great, depois relatou ao comando do time vermelho e disparou o torpedo. No entanto, nada aconteceu enquanto a frota vermelha aguardava o impacto. Um minuto depois, os sensores da frota detectaram uma explosão subaquática equivalente a 200 libras de TNT. 2 minutos depois, uma segunda explosão 40 vezes maior foi detectada, sentida até mesmo pelos navios de superfície. Simultaneamente, o Kursk perdeu o contato. A Frota do Norte entrou em alerta e iniciou uma busca. O Instituto Norueguês de Pesquisa Sísmica, monitorando o exercício, registrou 2 explosões subaquáticas às 11 horas e 28 minutos. A segunda era equivalente a um terremoto de magnitude 2.2. Eles relataram isso à Rússia, mas não receberam resposta. 12 horas após perder o contato, o comando da Frota do Norte confirmou o acidente e formalmente iniciou a operação de busca e resgate. A fragata Pedro, o Grande, iniciou uma busca completa com equipamentos antissubmarino. O Kursk não liberou nenhuma boia de socorro, tornando a busca no vasto mar de Barents extremamente difícil. Além disso, a Marinha Russa recusou toda ajuda externa. Somente no dia seguinte é que a Frota do Norte localizou o local do afundamento do Kursk. Neste ponto, já haviam se passado 17 horas desde o acidente. A uma profundidade de mais de 100 metros, se houvesse sobreviventes no Kursk, estariam em estado de extremo temor. Será que a operação de resgate solitária da Rússia poderia salvar o Kursk? A Frota do Norte da Rússia encontrou o Kursk a uma profundidade de 108 metros 16 horas após o acidente. Naquela época, operadores de sonar relataram ter ouvido sinais de socorro possíveis de sobreviventes dentro do submarino, indicando que ainda havia membros da tripulação vivos. Imediatamente após o acidente, a Noruega havia informado a OTAN, incluindo os Estados Unidos. Países como Estados Unidos e Reino Unido, além de algumas organizações não governamentais, ofereceram ajuda no resgate, mas a Rússia recusou todas as ofertas. Isso ocorreu principalmente porque o Kursk era um submarino nuclear com muitas instalações e armamentos de alto segredo.
A Rússia utilizou 3 submarinos de resgate antigos, tentando atracar com a escotilha traseira do Kursk e estabelecer um compartimento estanque ao longo de 3 dias, mas sem sucesso. No quarto dia, a Rússia finalmente concordou em permitir que uma equipe profissional de resgate norueguesa fosse ao local do acidente. Mergulhadores noruegueses então desceram para a cena. Neste momento, já haviam se passado 96 horas desde o acidente. 2 mergulhadores desceram ao leito do mar a 108 metros e viram o Kursk afundado. A parte dianteira do submarino tinha um grande buraco e estava deitada sobre um fosso. Os mergulhadores começaram a bater no submarino com ferramentas metálicas, mas não receberam resposta. Os mergulhadores encontraram uma escotilha e usaram um braço mecânico para abri-la, fazendo com que uma grande quantidade de gás saísse e borbulhasse até a superfície. Após a inspeção, eles não encontraram pessoal neste compartimento, indicando que os ocupantes desta seção tinham se mudado para outra. Após a confirmação, eles acreditaram que apenas o compartimento traseiro tinha a possibilidade de sobreviventes. No entanto, quando os mergulhadores abriram o compartimento traseiro e estabeleceram com sucesso um compartimento estanque, encontraram muitos corpos dentro, todos já mortos há algum tempo. Neste ponto, foi essencialmente confirmado que todos os 118 membros da tripulação estavam mortos. A Rússia decidiu resgatar o submarino inteiro, mas levantar um submarino de 16 mil toneladas de mais de 100 metros de profundidade era muito difícil. O plano de salvamento levou um ano para ser preparado, com a Rússia alocando 140 milhões de dólares para a operação, um montante equivalente ao orçamento operacional anual de toda a frota do Norte. Eles se associaram a uma empresa de resgate holandesa para a operação. Devido ao envolvimento de segredos militares, o submarino foi cortado em duas metades usando fios de aço especiais por 2 robôs. Os holandeses foram responsáveis por resgatar a seção traseira, enquanto os russos lidaram com a seção dianteira contendo os mísseis Granit. Eles usaram uma barcaça maciça sobre o local do acidente, baixando 26 ganchos para prender cabos de aço a 26 grandes parafusos pré-instalados na estrutura do submarino. O sistema hidráulico da barcaça então levantou o submarino. Todo o processo teve que ser controlado com precisão de centímetros, pois qualquer movimento leve poderia romper os cabos de aço, arruinando a operação de resgate. Essa técnica precisa era uma habilidade única da empresa holandesa de resgate, usando vários amortecedores e compensadores para criar um ambiente estável na superfície do Oceano Ártico, semelhante a um lago calmo, tudo controlado por computadores. Por isso, a Rússia acabou procurando cooperar com essa empresa holandesa. Todo o equipamento de salvamento foi feito sob medida para esta operação, com meses de treinamento simulado realizado em terra. Finalmente, 12 mergulhadores tiveram que soldar os 26 grandes parafusos no submarino. Eles desceram ao leito do mar em pequenos submarinos e viram o Kursk um ano após o acidente. Esta tarefa foi desafiadora para os mergulhadores, que precisaram ser cautelosos porque era um submarino nuclear que sofrerá um acidente. Eles não sabiam se o reator nuclear havia vazado e tiveram que entrar no interior do submarino para soldar os parafusos, potencialmente encontrando cenas horríveis dos corpos dos tripulantes encharcados por um ano. Portanto, eles enfrentaram uma pressão psicológica tremenda durante o trabalho. A equipe de resgate providenciou conselheiros psicológicos para os mergulhadores. Após 28 dias de trabalho, os mergulhadores soldaram com sucesso os parafusos. Após levantar o submarino, a barcaça foi movida para um dock especialmente construída onde o submarino foi abaixado. A doca então foi elevada e drenada, revelando gradualmente o Kursk. O emblema do submarino se tornou visível, mostrando que todas as vigias estavam quebradas. Quando a doca seca foi alcançada, as pessoas viram a seção dianteira do Kursk torcida e danificada pela primeira vez, indicando o local do acidente, enquanto a seção traseira permaneceu relativamente intacta. Então, como ocorreu este acidente? Até hoje, a Rússia não emitiu um relatório oficial sobre o incidente do Kursk, deixando a causa ser especulada com base nas circunstâncias. A causa estava sem dúvida relacionada às duas explosões submarinas. Durante o exercício, o Kursk disparou um torpedo de treinamento contra o Pedro, o Grande. Este foi o primeiro torpedo lançado desde que o Kursk foi reativado. O torpedo de treinamento de 4,5 toneladas usava peróxido de hidrogênio e combustível líquido de querosene e não estava armado com uma carga explosiva ativa. Fabricados antes de 1990, este lote de torpedos precisava ser reformado devido a problemas de qualidade. No entanto, devido às turbulências políticas na União Soviética e à redução de financiamento para a Frota do Norte, esses torpedos defeituosos foram reutilizados como torpedos de treinamento e distribuídos para as unidades de submarinos. O torpedo disparado pelo Kursk era um deles. Acredita-se que a primeira explosão tenha sido causada por este torpedo, que estava carregado no submarino por muito tempo sem manutenção. Combustível de peróxido de hidrogênio vazou no tubo do torpedo, e enquanto a tripulação tentava descobrir por que ele falhou em lançar, o torpedo no tubo explodiu repentinamente. Para um torpedo de treinamento sem carga explosiva, esse tipo de explosão seria suportável para o submarino. No entanto, o fogo resultante elevou instantaneamente a temperatura no compartimento do torpedo para 2000 graus Celsius. O compartimento do torpedo abrigava 32 torpedos, sendo que 28 deles estavam ativos.
Isso causou uma explosão massiva no compartimento do torpedo, com uma energia explosiva combinada equivalente a 5 toneladas de TNT, abrindo um grande buraco na frente do Kursk. Este foi o terremoto submarino de magnitude 2,2 detectado pelo Instituto Norueguês de Pesquisa Sísmica. Provavelmente, o pessoal no compartimento do torpedo morreu instantaneamente. Como o Kursk tinha vários compartimentos, cada um podia ser isolado. Quando a onda de choque do compartimento do torpedo alcançou o terceiro compartimento, a sala de controle, especula-se que aqueles dentro, incluindo o capitão, foram severamente impactados e possivelmente perderam a consciência instantaneamente, incapazes de enviar um sinal de socorro. A seção traseira do submarino permaneceu intacta, tornando possível uma subida de emergência, mas a falta de resposta da sala de controle indicava que a tripulação interna rapidamente perdeu a consciência. A onda de choque foi interrompida pelo quinto compartimento, o compartimento do reator, a 70 metros do ponto de explosão. Este era o compartimento mais reforçado do submarino. Quando o submarino foi resgatado, descobriu-se que vários oficiais dentro dele estavam usando máscaras de oxigênio, indicando que sobreviveram à explosão inicial e permaneceram em seus postos. Registros mostraram que o único engenheiro de serviço na sala de reator, Alexei, ligou para a sala de controle após a primeira explosão, mas não obteve resposta. Pouco depois, ocorreu a segunda explosão. Alexei imediatamente desligou o reator, baixou o escudo protetor e se trancou dentro do compartimento do reator, garantindo que não houvesse vazamento nuclear. No último compartimento, os pesquisadores encontraram 23 homens. Esses sobreviventes, liderados pelo suboficial Dmitri, haviam se reunido ali e provavelmente sobreviveram por mais de 12 horas, tentando várias maneiras de sinalizar para aqueles na superfície. Isso corresponde ao operador de sonar da frota relatando ouvir possíveis sinais de socorro de dentro do submarino. Esses 23 foram os últimos sobreviventes dos 118 membros da tripulação. O desafio deles foi a falta de oxigênio. Tipicamente, um submarino nuclear pode realizar missões subaquáticas de longo prazo, permanecendo submerso por 2 a 3 meses sem reabastecimento, graças aos seus tanques de oxigênio comprimido e sistema de regeneração de oxigênio. No entanto, esses sistemas requerem energia. Na época, o sistema de energia do Kursk provavelmente estava desligado, tornando o sistema de regeneração de oxigênio inoperante, levando a uma depressão gradual de oxigênio. Uma medida de emergência foram as placas de regeneração de oxigênio, placas químicas que convertem dióxido de carbono exalado em oxigênio sem energia destinadas a emergências. Quando o Kursk explodiu, a tripulação começou a se mover para os compartimentos traseiros. Os últimos 23 homens carregavam placas de regeneração de oxigênio, mas encontraram um grande feixe de placas do lado de fora do último compartimento estanque, sugerindo que elas foram deixadas para trás na escuridão durante a retirada. Sem placas suficientes de regeneração de oxigênio, esses 23 homens não poderiam sobreviver até a chegada do resgate. Os pesquisadores estimaram que eles poderiam ter sobrevivido até 15 horas, mas os mergulhadores começaram a descer no quarto dia do acidente, momento em que provavelmente já haviam morrido por falta de oxigênio. Após o acidente, a Rússia realizou serviços memoriais para os 118 membros da tripulação e compensou suas famílias. Todos os anos, em 12 de agosto, a Marinha Russa realiza um memorial no Monumento Kursk. Após o acidente, todos os torpedos que usam peróxido de hidrogênio e combustível de querosene foram aposentados, e o orçamento da Frota do Norte foi significativamente aumentado para manter os submarinos nucleares herdados da era soviética. Pouco antes do Kursk ser resgatado, 2 mergulhadores colocaram uma coroa de flores e uma placa memorial no local do acidente, homenageando a corajosa tripulação do submarino. Obrigado por assistir. Até a próxima!